Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E hoje eu vou falar sobre a importância do Espírito Santo. Dentro das doutrinas que o cristianismo, que você aprende do cristianismo, nós temos a teologia sistemática, né? Que poderíamos dizer que dentro dessa teologia sistemática é um livro dogmático, né? Se você não viu ainda, vai aí ver o que é uma teologia sistemática, que eu tenho um vídeo sobre isso. E eu falo sobre as várias teologias sistemáticas que existem. E dentro dessa teologia sistemática, nós temos a abordagem das 10 principais doutrinas do cristianismo, que se fragmentam em várias outras doutrinas, né? Dentro daquele tema. E dentro desse tema, das 10, nós temos uma que é a pneumatologia. A pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, né? Nós temos Deus, ou podemos dizer Deus Pai, o Filho, Deus Espírito Santo, são três, né? Dentro da teologia nós estudamos assim, são triuno, quer dizer, são três pessoas mais um único Deus. Eu não vou aqui trabalhar, vou tentar explicar isso porque fica um pouco difícil, é uma doutrina difícil de compreender. Porém, não são três deuses, é um único Deus, é um único Deus, mas são três pessoas, né? Mais um único Deus, não são três deuses. Não é um triteísmo, mas três em um, triuno. Eu acho que mais ou menos você compreendeu aí, né? Mas se não, vai dar uma pesquisada que é bem mais complexo, ou depois eu faço um vídeo só sobre a Trindade e todas as tentativas de explicação que tiveram, né? Ao longo da história da Bíblia, você vai ver a atuação de Deus, da Trindade, né? A partir da ideia da criação do homem, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? No plural. E você vê Deus na história, a atuação do Espírito Santo esporadicamente na vida de personagens. Você vê a vinda de Jesus, primeiro século, né? Então identificamos duas pessoas. O Espírito Santo já era identificado de forma esporádica no Antigo Testamento, a atuação dele no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ver a atuação dele na vida propriamente de Jesus. E quando Jesus ele morre e ressuscita ao terceiro dia e é levado aos céus à destra do Pai, agora entra em cena a ação direta do Espírito Santo como pessoa na vida da igreja e com todas a sua abrangência. Eu quero aqui abordar essa atuação, e eu separei aqui 5 partes, né? Da atuação do Espírito Santo e da sua importância na vida do crente e para a humanidade de uma forma geral, né? Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Atua em nossas vidas, né? Habita no crente, o crente se torna um templo do Espírito Santo e ele age na vida do crente, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos ver quando nós abordamos, nessa abordagem aqui que eu farei, é bem mais abrangente do que isso, mas é que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Daí muitas vezes, muita gente, João, quero abordar o texto de João no capítulo 16 e o versículo 7 e 8. Muitas vezes o que acontece? Eu vou ler aqui o texto primeiro. João 16, 7 e 8. Versículo 7 e versículo 8. Se tiver uma Bíblia aí, abre a Bíblia para conferir igual os bereanos. Todavia, digo-vos a verdade. Jesus falando. Digo-vos a verdade. Que convém que eu vá. No caso, Jesus anunciando que iria para o Pai. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês, aos discípulos, né? Nesse caso, ele já traz aqui uma das atuações do Espírito Santo, que é de consolar, atuar como consolador. Mas quando eu for, no caso quando Jesus fosse para junto do Pai, eu vos enviarei. No caso ele viria, né? E ele viria. E aí o versículo 8, né? Na verdade,
é o versículo 8, mas nós vamos ler os outros versículos também. Versículo 8, versículo 9 e até o versículo 11. Diz assim: quando ele vier, quem? O Espírito Santo, que é o Consolador. Ele vai convencer o mundo do pecado, né? Quer dizer, o Espírito Santo vai vir e ele vai atuar, que é aqui o primeiro ponto, né? Que o Espírito Santo convence o homem, convence do pecado. E ele, quando vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai explicar do pecado por quê? Porque as pessoas não creem em Jesus. Então serão convencidos do pecado porque eles não creem, para que eles creiam em Jesus. Eles vão ser convencidos, né? Da justiça, né? Porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, né? Jesus, ele é a própria cumpriu a própria justiça de Deus, né? E do juízo, porque haverá um juízo e o príncipe desse mundo, Satanás, ele já está julgado, né? Então, a primeira coisa que nós vemos da importância do Espírito Santo é de convencer o homem dos seus pecados, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas questionam por que as pessoas não aceitam Jesus. Eu prego, já falei tanto para o meu pai, para o meu irmão, para o meu tio, para o meu avô, para o meu colega de trabalho, sobre Jesus, e as pessoas a pessoa não aceita a Jesus. E você muitas vezes quer você mesmo converter essa pessoa, mas isso não cabe a ninguém, né? A humanos, a pessoas humanas. A nossa parte é gerar fé através da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Gerar fé através da palavra, que essa fé é um dom do próprio Deus, que ele dá esse dom às pessoas e é ele quem convence. Então, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo ele faz com que a pessoa tome consciência do pecado, né? Tome consciência do castigo que as pessoas merecem, né? E entendam que elas têm necessidade da salvação, né? E aí o que o Espírito Santo convida a pessoa ao arrependimento, como? Apontando Jesus como o único caminho. João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz que ele é o único caminho, o caminho, no singular, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o Espírito Santo, ele atua na vida daquela pessoa que ouve o Evangelho para convencer ela do pecado, da justiça e do juízo, né? Apontando para quem? Apontando para Jesus. Então, essa é a atuação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é de convencer. A primeira coisa, convencer o homem dos seus pecados, da justiça e do juízo, de que ele necessita receber a Jesus como Salvador, para que ele não tenha uma vida eterna, uma condenação eterna distante de Deus. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, mas podem receber o perdão desse pecado, se arrependendo desse pecado, né? Recebendo quem? É Jesus como Salvador. E o Espírito Santo, ele atua na vida, ele talvez esteja atuando na sua vida já há muito tempo, lhe convencendo que você precisa seguir um caminho diferente do que você está seguindo e você precisa receber a Jesus como Salvador. Então quem faz esse processo é o Espírito Santo de Deus, né? Agora, quando você aceita Jesus como seu Salvador, né? Quando você abandona a sua vida, se converte, né? Deixa o modo como você vivia de lado, o Espírito Santo, ele garante a sua salvação, né? Que é a perseverança dos santos, né? Por mais que alguns dizem que o crente pode perder a salvação, mas os arminianos em especial, mas eu não creio que o crente ele possa perder a salvação. Aqui em Romanos aborda bem isso, que é a corrente, né? A corrente, após haver essa convenção, sendo ele eleito condicionalmente no arminianismo ou incondicionalmente no calvinismo, né? O processo aqui da corrente é que não se quebra a corrente, né? Sabemos que Deus faz com que todas as coisas colaborem para o bem daqueles que amam a Deus, que o amam, né? Dos que são chamados segundo o seu propósito.
Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conforme a imagem de do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que ele predestinou, né? Ele predestinou a este também, ele predestinou aos que conheceu, chamou, essa pessoa vem, né? Justifica, essa pessoa se torna justo diante de Deus, né? E o fim último é a glorificação, que é exatamente essa segurança da salvação. O homem, ele não perde a sua salvação. Aqueles que ele conheceu, predestinou, chamou, justificou, o fim último é a glorificação, de acordo com as escrituras, né? O que está escrito aqui. Então, essa segurança da salvação, o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 21 e 22, diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos uniu é Deus, né? Que nos confirma em Cristo, né? Nos ungiu, Deus nos confirmou e nos ungiu, né? O qual também nos selou, né? E deu como penhor, deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, ele nos selou, colocou o seu selo de propriedade, né? E o penhor da nossa salvação, né? É o Espírito Santo em nossos corações, né? E deu o penhor do Espírito, o Espírito é o penhor em nossos corações, no coração da humanidade, né? Então o Espírito Santo, ele entra no coração após a pessoa se convencer do pecado, ele entra no seu coração, né? E ele produz a segurança da salvação. Por qual meio? Através da fé. E essa fé, quem gera é o próprio Espírito Santo na vida da pessoa. Com isso, essa pessoa, ela traz convicção da sua salvação. Ela tem convicção, porque quem gera essa convicção é o próprio Espírito Santo na vida dela. E a forma é a mudança que esse Espírito Santo causa na vida da pessoa. Daí a importância do Espírito Santo na sua vida, entendeu? Daí a importância de você receber o Espírito Santo, que ele habite na sua vida após você receber Jesus como Salvador, após ser regenerado ali, ser gerado novamente através do Espírito Santo de Deus. E aí essa pessoa, ela passa a ter uma conduta diferente quando ela recebe o Espírito Santo de Deus, porque ele passa a atuar numa das outras funções do Espírito Santo na vida do crente, que é ensinar. Aqui em João, no capítulo 16, e o versículo 13, diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, né? Ele os guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo, ele se torna um guia da verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então, vai conduzir você a viver em Cristo uma vida na verdade, né? Aí o texto diz, porque ele não fala de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará o que há de vir. Então, a função, ele vai anunciar tudo o que ele ouviu, né? A verdade, Jesus, né? E anunciará o que há de vir, o futuro, né? O que ele faz, foi feito isso através das epístolas, das cartas, abordando toda uma escatologia, do qual também o próprio Jesus já tinha anunciado e foi escrito nos evangelhos. Mateus capítulo 24, capítulo 25, aborda toda essa escatologia. Então o Espírito Santo, ele ensina ao homem o caminho, a vontade de Deus, aplicando o quê? Aplicando a própria palavra de Deus, né? Daí o perigo das revelações, né? Muito presente no meio pentecostal. Revelação é aquilo que é trazido ali, uma mensagem
poderíamos dizer, mística, né? Atrelada a Deus, do qual traz ali uma mensagem, alguma coisa. Só que o perigo é que essa mensagem ela esteja em desacordo com as escrituras, né? Um exemplo, por exemplo, alguém vir trazer uma mensagem, uma revelação e dizer que, por exemplo, a pessoa deve se preparar porque Deus está mandando o seu noivo e a pessoa já é casada, então vai totalmente contra, porque a Bíblia condena o adultério, e assim sucessivamente, esse tipo. Então o Espírito Santo ele vem aplicar a palavra que já está escrito, o cânon, as escrituras, a Bíblia, entendeu? O perigo dessas revelações que acontecem dentro da igreja é exatamente ou essas profecias estarem fora do contexto do que a própria Bíblia diz, né? Então Jesus envia o Espírito Santo como o mestre a nos ensinar, né, a trazer esclarecimentos espirituais através dos dons, né? Os dons, 1 Coríntios capítulo 12, né, versículo 1, caso não esteja enganado, até o versículo 9, vai abordar os dons, né, o discernimento de espírito, né, palavra de sabedoria, palavra da ciência, milagres, fé, né, o dom de línguas, o dom de interpretações de línguas, o dom de profecia, né? Então o Espírito Santo ele traz todo esse esclarecimento para nossas vidas qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus, e vai nos instruindo a viver cada dia mais uma vida de santidade, nos ensinando, né? Aplicando, o que ele vai fazer é trazer esclarecimentos espirituais para a sua vida, como também aplicar a verdade da Bíblia em sua vida, né? O objetivo é que ele revele a verdade de Deus na vida do crente, daquele que recebe a Jesus como Salvador. Para que o Espírito Santo habite na sua vida, você que não é cristão, é preciso que você confesse a Jesus como Salvador. Se você confessar a Jesus como Salvador, o Espírito Santo ele vai habitar na sua vida e ele vai fazer todo esse processo. E aí, uma das consequências, agora para a última parte, né? Nós já falamos que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. O Espírito Santo ele garante a salvação porque ele sela a vida daquela pessoa e o penhor é o próprio Espírito, né? Ele nos ensina porque ele nos aplica a palavra e traz mudanças condicional ao que Deus espera da vida, da sua vida, da minha vida, a ser conduzido, a viver, né? E por último, ele produz essa realidade na sua vida e as pessoas vão contemplar essa realidade, que aí é o que está escrito aqui. Você sai de uma conduta que você vivia antes do Espírito Santo. Nós vamos ver isso aqui no livro de Gálatas, né? O outro texto sobre que dá segurança, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. O Espírito Santo como professor lhe ensinando, João capítulo 16, versículo 13, né? O Espírito Santo que convence o homem do pecado, João capítulo 16, versículo 7 até o versículo 11. E agora nós vamos ver essa operação na vida da pessoa em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo, vamos ler a partir do versículo 19. O texto diz, você vai ver a sua condicionalidade, como você vive sem uma vida sem Deus. Apesar que Paulo aos Gálatas escreveu ali para os seus leitores, eram pessoas que conheciam, já eram crentes, poderíamos dizer assim, né? Por daí a carta aos Gálatas, né? E o que ele diz? Ele diz assim, o versículo 16, voltando um pouquinho, diz assim, Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito, né? E não cumprireis as concupiscências da carne. Vocês não devem andar, que é um dualismo, né? Como era a sua vida e como é a sua vida depois de aceitar Jesus como Salvador. Então, como era a sua vida? Ele diz, né? Porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Logo, quem não anda em espírito vive cumprindo exercendo as concupiscências da carne. E aí ele diz, porque a cobiça contra o espírito, porque a cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, essa batalha, né? E estes opõem-se um ao outro. O espírito se opõe
a natureza, a carne, o seu modo de viver pecaminoso a partir da sua natureza. A sua natureza caída. Todo ser humano nasce numa natureza pecaminosa. Aí ele diz, para que não façais as coisas que quereis, né? O que a sua inclinação, você é inclinado a viver para a sua natureza pecaminosa. Mas se sois guiado, no caso o Espírito Santo habitando dentro de você, você não está mais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, né? As quais, quais são essa natureza, essas obras, né, que você exerce a partir da sua própria natureza, sem o Espírito Santo ali exercendo uma influência, habitando dentro de você e conduzindo você à santidade. Aí ele diz, as obras da carne são manifestas. Qual é as obras da carne? Adultério, né, fornicação, impureza, quer dizer, adultério, uma vida sem fidelidade matrimonial, vivendo para o pecado. Fornicação, relação sexual antes do casamento, né? Impureza, uma vida voltada, logo quem é puro, quem é santo santifica mais, quem é puro vive uma vida de impureza. Lascívia, idolatria, colocar alguém no lugar de Deus, feitiçaria, né? Inimizade, quer dizer, foge da ideia de uma vida social, uma irmandade, poderíamos dizer assim, e uma vida de inimizades, né? Contendas, né? Confusões, poderíamos dizer assim, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, e contra aquilo que a Escritura diz, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da qual de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, se você vive uma vida dessa forma, voltado para tudo isso que eu te falei aqui, automaticamente você não vai entrar no reino dos céus, você não vai herdar o reino de Deus, né? O reino de Deus. Você não vai fazer parte desse reino preparado para aqueles que vão fazer parte dele. E você não vai fazer. Você não pertence a Deus, ao reino de Deus. Você pertence a outro reino, o reino da carne, o reino do pecado, o reino do o próprio caminho a partir da sua natureza. E aí ele vai dizer o seguinte, mas o fruto do Espírito, né, no singular, esse fruto que o Espírito produz na sua vida, você tendo o Espírito Santo habitando na sua vida, esse quarto ponto, que é o Espírito produz fruto, né? Qual é esse fruto que o Espírito Santo vai produzir na sua vida? E aí ele diz, amor, né? Você se torna uma pessoa mais que pratica o amor, né? O gozo, né? A paz, e essa paz aqui, ela que o Espírito produz, independe do que esteja acontecendo na sua vida, enfermidade, uma circunstância difícil, uma tragédia, seja o que for, mas você tem essa paz, porque quem produz essa paz é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a pessoa tem tudo, mas ela não tem a paz, porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. Mas se você tiver o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, você vai ter a paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, é uma pessoa tranquila. O mundo está caindo, mas ele tem serenidade, é uma pessoa mansa. Temperança, né? Sabe ponderar diante das situações. Contra essas coisas não há lei, né? Contra essas coisas não existe lei. Então isso é o que o Espírito Santo aplica à vida, né? Daquelas pessoas que têm do qual ele habita, né? Ela vai ter tudo isso aqui, vai existir sobre a vida dela, né? O domínio próprio, né? Domínio próprio, a pessoa consegue dominar a sua. Veja que lá em cima tem todo um caminho que a pessoa pratica: adultério, fornicação, impureza, porque ele não consegue se controlar, não consegue ter domínio sobre si próprio, né? No entanto, aquele que o Espírito Santo habita na vida dele, ele tem o fruto do Espírito. Então ele consegue exercer o domínio próprio, ele consegue se dominar diante das circunstâncias, diante das situações adversas. E aí aqui eu quero
eu quero fazer só uma aplicação aqui, né? Gostaria de fazer essa pergunta, né? Se o Espírito Santo habita em você, né? Qual tem sido a sua conduta? Você acha que você tem se enquadrado nessa conduta? Esses frutos aqui do Espírito têm habitado a sua vida, né? Tem produzido esses efeitos na sua vida, né? Tem sido marca na sua vida como cristão, né? As atitudes na sua natureza pecaminosa, na carne, tem mudado? Você tem atitudes voltado para esses frutos do Espírito, né? Você tem abandonado a vida no pecado, né? Por quê? Porque a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, você passa a viver para as coisas de Deus, para buscar o centro da vontade de Deus na sua vida. E aí, se você não tem, ou se você entristeceu o Espírito Santo de Deus, né? Mas você pode novamente se encher do Espírito Santo de Deus. Como? Se voltando para Ele, começando a abandonar as obras da carne para viver as obras, o fruto do Espírito na sua vida, né? E isso você faz a partir de um avivamento na sua vida. E esse avivamento começa com arrependimento, começa com uma mudança, uma conduta diferente. Começa a buscar as coisas espirituais, abandonando as coisas da carne. Você começa a buscar as coisas espirituais. Como eu faço isso? Através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, através da consagração, consagrando a sua vida, a partir de você fugir de circunstâncias que lhe colocam, instigam a sua natureza pecaminosa, né? E todos nós temos, cada um crente tem a sua natureza pecaminosa. Você tem uma inclinação, algumas pessoas têm inclinação para o dinheiro, outras pessoas têm inclinação para a prostituição, outras pessoas têm inclinação para os jogos, e assim sucessivamente. Poderíamos dizer assim, cada um tem o seu ponto fraco e deve fugir desse ponto fraco, né? E os meios, primeiro se voltando para a palavra, o Espírito Santo vai avivar a sua vida, você vai começar a entender o que Deus quer para a sua vida e vai passar a viver de acordo com o que Deus quer para a sua vida, né? Vai passar a viver uma vida mais espiritual, lendo a palavra, orando, jejuando, né? Participando dos meios de graça, os cultos, ir na igreja, o culto, né? Então assim, se você se sente dessa forma, fraco na fé, né? Volte-se para essa comunhão, busque o perdão de Deus, busque ter uma intimidade maior com Deus, e a sua situação vai mudar, e o Espírito Santo vai voltar a habitar em sua vida, e progressivamente vai haver frutos. Esses frutos aqui vão ser atuantes na sua vida, e você vai encontrar um desses frutos, que é o fruto que é o fruto do Espírito, que é a paz. O Espírito Santo vai produzir paz na sua vida. Então, se você não tem essa paz hoje na sua vida, diante de todas as circunstâncias, se o Espírito Santo, você não sente esse fruto na sua vida, então faça tudo isso que eu te falei, e você verá que o Espírito Santo vai produzir essa paz no seu coração, independente do que você esteja passando. Agora, para você que está vendo esse vídeo, mas não é cristão, não aceitou Jesus como Salvador, né? Pode até estar dentro da igreja, mas nunca confessou Jesus como Salvador, né? Quer receber tudo isso na sua vida, essa paz, né? Esse gozo, né? Essa longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Você quer isso na sua vida, né? Então o que você precisa fazer é receber o Espírito Santo na sua vida. E como você faz para receber o Espírito Santo na sua vida? Aqui em João, um homem, ele foi visitar Jesus. João no capítulo 3, se você tiver uma Bíblia aí, João no capítulo 3, a partir do versículo 1, um homem chamado, era um homem, um religioso da época, né? Poderíamos dizer assim, era um homem bem renomado, né? Um fariseu, conhecia a lei, conhecia a palavra, e ele vai até Jesus, né? O texto diz que ele era um príncipe dos judeus ali. Ele vai à noite com receio dos seus pares, no caso dos outros religiosos, porque eles tinham inveja de Jesus. E ele vai lá e reconhece Jesus como mestre. Reconhece que Jesus era mestre, né?
Jesus vinha da parte de Deus, né? Porque se Jesus não tivesse vindo da parte de Deus, ele não podia fazer, porque Jesus fazia sinais, curava as pessoas, expulsava o demônio, realizava sinais ali, que se alguém não vindo de Deus não tinha como realizar aquilo ali, por mais que depois os fariseus vão acusar de Jesus estar fazendo ali, o que Jesus fazia não era através de Deus, mas através de Beelzebul, através de Satanás, né? Mas ele reconhece que Jesus vinha da parte de Deus, né? E aí Jesus ele vai chegar para ele e diz que é necessário que o homem nasça de novo, né? Porque se ele não nascer, ele não pode entrar no reino de Deus, né? Não pode ver o reino de Deus. E Nicodemo vai questionar exatamente isso, né? Porque aí traz uma ideia de um renascimento, como se eu já sou adulto, grandão, vou entrar de novo. E ele vai argumentar exatamente isso, né? Que como é que poderia isso acontecer se ele, sendo um homem velho, ele ia voltar de novo, a nascer de novo, entrar no ventre da mãe. E Jesus vai dizer exatamente isso, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Ele não pode entrar no reino de Deus. Só que o nascimento que Jesus estava falando aqui, Jesus estava trazendo verdades espirituais. Nascer do Espírito, essa regeneração, esse novo nascimento, né? Que quem produz é o Espírito Santo, em Efésios 2:1. Efésios, uma das epístolas do apóstolo Paulo, das cartas aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: ele vos vivificou. Quem? O Espírito Santo da vida, né? E é exatamente isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, que ele precisava que ele precisava nascer de novo, né? Porque aquele que é nascido da carne, quer dizer, que vive a sua natureza pecaminosa, ele vive na sua própria natureza pecaminosa. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que é nascido é revivado, é reconectado com Deus, né? E aí ele diz, olha, o vento sopra onde quer, e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele não mais vive para si, mas ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, Nicodemo vai dizer, não entende nada disso. E Jesus vai dizer, bom, você é mestre, você não sabe nada disso? E Jesus diz, na verdade dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Vocês não aceitam o testemunho. Quer dizer, por quê? Porque viviam na carne, viviam de acordo com a sua natureza pecaminosa, numa vida recebido esse novo nascimento, recebido o Espírito Santo na sua vida, né? E Jesus vai dizer exatamente isso. Você não compreende as coisas que eu falo natural, como vocês vai compreender as coisas espiritual. E ele vai dizer, eu vim do céu. Ele vai dizer, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Eu desci do céu e eu conheço as verdades do meu Pai, né? E aí ele vai apontar exatamente para essa verdade através do seu sacrifício. Ele vai dizer, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, no caso Moisés, o povo blasfemou e Moisés mandou levantar uma imagem de uma serpente, uma serpente de bronze, né? Uma serpente ali. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quer dizer, quem olhava ali para aquela serpente era salvo ali daquela situação, o castigo pelo pecado. Do mesmo jeito, Jesus diz, ó, quem olhar para a cruz, né? Assim como a serpente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem seja levantado. Porque todo aquele que nele crê não vai morrer, né? Fazendo uma alusão, porque lá as pessoas morriam, né? Mas vai ter a vida eterna, né? E aí ele vai mostrar esse amor tão grande, para finalizar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Jesus, né? Para morrer pelos nossos pecados. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é a maior bênção de você receber o Espírito Santo de Deus e ser selado por ele, é a vida eterna. Então como que você faz para receber o Espírito Santo de Deus? Recebendo a Jesus como Salvador, crendo nele como o Filho unigênito do Pai, né? E aí você não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, porque ele vai te dar a vida e ele vai passar a habitar na sua vida. Então, se você não aceitou Jesus até agora, está dentro da igreja mesmo e não confessou Jesus como Salvador, eu te convido a aceitar Jesus como Salvador. Deus, ele se encontra aqui, aí agora onde você está. O que ele quer de você é que você tão somente se prostre diante dele, de Deus,
e confesse a Ele: Senhor, eu confesso os meus pecados, faça com que o seu Espírito Santo me recebe como teu servo, teu discípulo, me dá a minha cruz para que eu possa carregar, e dizer a Ele para que o Espírito Santo também faz com que o teu Espírito Santo habite na minha vida, e você vai passar a ser templo, né? Vai receber o perdão dos seus pecados, esse novo nascimento, e aí você vai entender as coisas de Deus. Você talvez não entenda as coisas de Deus, você ouve o Evangelho, mas não entende, mas é porque você não tem essa ligação direta com o Pai através de Jesus Cristo e o Espírito Santo habitando na sua vida e aplicando todas as verdades de Deus. Se você quer isso, receba Jesus hoje como Salvador, e o Espírito Santo de Deus vai habitar na sua vida. Se você é cristão e se você se encontra, compreende que a sua vida não é como antes, quando você tinha o primeiro amor. Você tem a oportunidade de haver essa restauração espiritual na sua vida. Tão somente da mesma forma, vá diante de Deus, confesse também os seus pecados, confesse as suas falhas e peça para Ele restaurar a sua vida espiritual. Passe também a ter condutas que leve você a essa vida espiritual. Leitura da palavra, oração, porque Ele está aí do seu lado, né? Peça para que Ele manifeste a presença dEle na sua vida, e você vai ver que o primeiro amor vai retornar para a sua vida, e você também vai ter esses frutos do Espírito e vai conseguir vencer o inimigo de nossas almas, porque nossa luta é espiritual. Então, que Deus os abençoe. Espero que essa palavra produza frutos na sua vida, né? E que você tenha entendido a importância do Espírito Santo na sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Dá o seu joinha aí, faz algum comentário, acrescenta, conta algum testemunho, fala alguma coisa que Deus fez na tua vida, que o Espírito Santo vem fazendo na tua vida, testemunho para que outras pessoas possam também serem edificadas através da sua vida, do seu testemunho. E compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa palavra. Que Deus os abençoe.